Então aqui nós vamos deixar um espaçozinho para vocês conversarem conosco, né? Vamos lá. Vamos, Hernani. Inaugurar aqui. João Filho, fazer uma pergunta para você, que você falou nas reuniões mediúnicas. Aí eu vou lembrar uma coisa, um fato, e depois me diz seu pensamento, tá certo? Ok. Em relação numa reunião mediúnica, quando um espírito, um irmão chega para conversar conosco, o espírito conversa através do pensamento, não é isso? O espírito na erraticidade. Aqui na Terra, nos encarnados, ele consegue escutar o nosso, sentir o nosso pensamento, mas ele consegue distinguir de onde está vindo o pensamento, ou ele não consegue distinguir de onde está vindo o pensamento? Depende da evolução dele, né? Ele pode distinguir com certeza. Na verdade, ele conversa com o médium, ele conversa através do pensamento. Só assim, eu vou explicar melhor para você. A relação entre espíritos desencarnados, ambos desencarnados, se dá de pensamento a pensamento. Se aquele espírito com o qual o outro espírito quer conversar, ele tiver o conhecimento, o material, uma certa evolução intelectual, que aquele outro espírito, do assunto que ele quer tratar, ele vai perceber a presença do outro espírito e vai entender. Se ele não tiver, ele simplesmente nem vai perceber a presença do outro espírito, porque ele não possui no seu conhecimento, né, acumulado de outras vidas, né, aquela informação que aquele espírito quer ter com ele, quer passar para ele. Se o espírito quer se comunicar através de um médium, aí sim é melhor para o espírito, porque muito embora o médium não tenha aquele conhecimento do que ele quer falar nesta vida, mas o espírito pode ir nos refolhos da mente do espírito, não só do cérebro do médium atual, né? Se ele não tiver nessa vida aquele conhecimento, ele pode ter do passado, né? Um conhecimento de matemática, um conhecimento de outro assunto que o espírito quer tratar, e ele encontra naquele médium aquilo, e ele vai de forma muito mais tranquila poder se comunicar com o médium. Então, para esse médium que tem esse conhecimento, os pensamentos se casam com maior tranquilidade. Só que, nesse caso, Hernani, o espírito precisa revestir o pensamento dele com as palavras que o médium compreenda, entendeu? Porque o médium está no corpo físico. Então, ele, para poder compreender o pensamento do espírito, o pensamento tem que vir revestido em palavras que ele entenda. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Se o médium é brasileiro, nunca nasceu na França em outra vida, nunca estudou francês. Aí vem um espírito de um francês e quer se comunicar através do médium, e o espírito também não compreende o português, aquele médium não vai compreender, não vai conseguir receber aquela comunicação. Ele pode até receber, mas vai ser muito sofrível para o espírito. O espírito vai encontrar muita dificuldade de se comunicar por aquele médium, porque ele não tem o material adequado para que ele revista o pensamento dele, né? Revestir o pensamento em palavras, por conta, né, que o médium não tem no seu de forma latente aquele conhecimento. Forma latente é o conhecimento espiritual que trazemos de outras vidas, né? Quando o médium o possui, então o espírito se comunica tranquilamente. Deu para compreender, Hernani, aí? Deu para compreender. Mas eu entendi essa parte aí, mas a pergunta em relação ao seguinte: numa reunião mediúnica, certo? O espírito, através do médium, ele consegue, por exemplo, nós estamos na mesma sala. Eu penso uma coisa, você pensa outra pensa outra. Ele consegue captar de onde vem o pensamento ou ele... Sem nenhuma sombra de dúvida. Inclusive ele pode até saber, Hernani, se o sentimento daquele que vai dialogar com ele, ou do próprio médium também, é bom em relação à situação dele, se é bom em relação a ele. Por exemplo, eu posso dizer para o espírito: meu irmão, seja bem-vindo. Ele vai dizer:
não sou seu irmão. Muitas vezes o Espírito fala isso. Mas eu lhe sinto como um irmão meu. Aí então ele vai perceber em mim aquela empatia, o meu carinho em relação a ele, se é verdadeiro ou não. Entendeu, Hernani? Até isso ele percebe se você é sincero ou não. Entendeu, meu irmão? Entendi. Agora entendi. Diga, Jean. Joãozinho, em relação ao que acontece nas mediúnicas, que às vezes aparecem espíritos de primeira ordem. Esses espíritos, eles estão na mesma psicosfera da Terra ou eles vêm de outros orbes para poder se comunicar, alguma coisa assim do tipo? Meu irmão, dificilmente nós recebemos numa mediúnica aqui, nossa, um espírito da primeira ordem. Muito difícil. Ou seja, um espírito puro, né? Jesus, por exemplo. Jesus é o maior exemplo, é o maior representante de espíritos da primeira ordem, né? Então, numa reunião mediúnica, dificilmente nós iríamos receber a presença de Jesus. Não quero dizer que seja impossível de forma alguma, né? Mas geralmente um espírito dessa ordem, ele viria num grupo mediúnico exatamente totalmente contrário daquele grupo que nós imaginaríamos que fosse. Por exemplo, você pensa assim, para poder um espírito puro vir numa reunião, teria que ser uma reunião de uma casa espírita muito famosa e tal, com médios altamente conhecedores da doutrina. Não. É mais fácil ele vir através de um médium muito simples, muito humilde, num local onde haja sofrimento, num local onde haja atendimento fraterno de pessoas carentes, num local onde há muita necessidade. É mais fácil o espírito deles vir nesse local do que num local pomposo. Entendeu, Jean? Entendi, sim. Maravilha. Por conta do orgulho. Mas geralmente eles vêm de outros orbes, né? Que eles não ficam aqui na psicosfera da Terra. Não, né? eles são de outros orbes. Eles geralmente estão em mundos felizes, né? Porém não estão presos a esses mundos, né? Eles viajam a todo instante, constantemente, auxiliando diversos mundos, né? E diversas situações que eles já podem, né? Realizar grandes auxílios, né, meu irmão? É isso aí. Diga-se de passagem que Jesus sempre disse que ele veio não foi para os sãos, mas para os doentes, né? Isso, aí. Então é mais fácil a gente perceber a presença de Jesus no meio, no local de viciados em drogas, Isso. de pessoas promíscuas, de gente que tem lacunas morais, do que dentro de uma igreja cheia de ouro, que as pessoas estão ali pela formalidade e que não estão, ou às vezes que nem seja pela formalidade, que estão ali bem alimentados e que não estão precisando tanto do auxílio dele como as outras estão, né? Bem lembrado, Beto. Maravilha, meu irmão. Muito obrigado. É isso mesmo. Joãozinho, Diga, meu irmão. você falou que acontece que espíritos ficam num determinado local e não querem perturbar. Sim. Mas o fato deles estarem ali naquele local, as pessoas que moram lá, elas podem, mesmo que os espíritos não tenham intenção, eles podem, tipo, sentir enjoo, tontura, pelo fato dele estar ali com a proximidade com aquele espírito. É o seguinte, meu irmão. É o seguinte, ó. A pessoa que tem enjoo, a pessoa que tem tontura, o que é que ela primeiro tem que fazer? Procurar o médico, né? Procurar o médico, analisar o que foi que ela se alimentou, se ela não está gripada, se ela não está com nenhum problema, uma situação orgânica, né? Diferente. Feito isso, feito exames, o médico geralmente pede exame de sangue, não sei o que, tá tudo bem. Aí não foi detectado nenhum problema orgânico, físico, então ela parte para o lado espiritual, vai analisar essa questão que geralmente pode ser um início de mediunidade, né? Se for espiritual, significa que ela tem uma percepção.
porque o espírito está atuando sobre ela através da mediunidade que ela possui. E aí é feito essa análise. Constatado isso, ela é orientada da melhor forma para se ver livre desses espíritos. Como falou aqui, ó, o bom espírito, ele não vai atuar para prejudicar a pessoa daquela casa onde ele quer ficar. Não vai atuar, né? E mesmo que não seja bom, mas ele pode estar ali sem ter intenção de fazer mal a ela. Se ele tem essa intenção e a pessoa começa a sentir isso, é porque não é... Aí, se não for físico, é porque existe a presença de algum espírito perturbando aquela pessoa. Entendeu, minha irmã? É simples. É que a gente escuta muito dizer, alguém pesado chegou perto de mim e eu fiquei passando mal. Nem sempre né? Nem sempre. Por exemplo, às vezes a pessoa se arrepia todinha, aí às vezes é um resfriado, ou porque está fazendo frio, deu um vento frio. Nem tudo a gente pode atribuir aos espíritos, né? Não quer dizer que os espíritos não estão perto de nós, estão a toda a hora próximos a nós, mas nem tudo parte deles. Entendeu, Adilene? A gente tem que tirar essa dúvida primeiro. Entendeu, minha irmã? Sim, entendi. Obrigada. Diga, Hernani. João Filho, agora eu vou puxar o gancho aí da nossa irmã aí, fazer só uma perguntinha aqui, de curiosidade. Certo? Essa é curiosidade mesmo. Às vezes você passa por uma situação de lhe dar um frio na espinha, né? Um arrepio. Né? Esse acontece, já aconteceu comigo, né? Algumas vezes. E o arrepio, pode-se dizer, por exemplo, alguma presença de algum espírito ou não? Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Hernani, o arrepio geralmente pode ser efeito do medo, entendeu? Essa dorzinha que dá é o efeito muitas vezes do próprio medo, é orgânico isso daí, entende? A presença do espírito, ela pode dar arrepio se você possuir mediunidade, é diferente. Se você possui uma sensibilidade grande, você sente materialmente a presença do espírito, aí você tem mediunidade, né? É uma sensibilidade bem ostensiva. Aí você pode dizer que é um espírito. Mas se o medo, muitas vezes, você não encontra a razão daquele medo, não é porque foi o espírito. Se você não tem mediunidade, não foi o espírito. É porque você está sugestionado. Você está sugestionado pelo local, pelo horário, né? Por aquele local que você está passando perto de um cemitério. Se você está passando no cemitério e ouvir um barulhinho, você corre que, né? Já aconteceu comigo. Eu vou contar uma história engraçada a vocês. Meu primeiro contato com o livro espírita, eu namorava uma menina, frequentava a casa da mãe dela. A mãe dela disse assim: você quer ler esse evangelho aqui? Aí eu disse: o que evangelho é esse? Ela disse: esse é o evangelho segundo o espiritismo. Aí: você tem medo disso? Eu disse: não. Ora, eu queria dizer para aquela minha futura sogra, né, como realmente ela se tornou futuramente, que não tinha medo, né? Aí eu botei o evangelho aqui debaixo do braço e fui para casa, né? Porque naquele tempo dava 10 horas da noite, você já tinha que ir para casa. Você não podia estar na casa da namorada. Meu amigo, quando eu cheguei no meio do caminho, numa praça, eu já morrendo de medo, porque eu achava que eu estava levando um monte de espírito debaixo do braço. Eu não tinha noção do que era aquilo. Meu medo era coração já palpitando. Quando eu passo próximo de um banco da praça, tinha um camarada que a gente conhecia aqui no Maranguape, que ele era um bêbado, ele vivia embriagado. Ele estava dormindo debaixo do banco, né, da praça. Quando eu passo por ele deu um salto, ele levantou-se de uma vez e ele falou assim, a seguinte frase que eu nunca esqueci. Ele deu um grito falando dos cães dos infernos. Rapaz, eu tomei um susto tão grande, Jean, que eu batia com o calcanhar nas nádegas. Minha carreira foi grande, meu amigo. Eu cheguei em casa, arrombei a porta da casa da mãe, do empurrão. Minha mãe disse: você tá ficando doido, rapaz? Que é isso? Ele disse: não, mamãe, porque eu tropecei aqui, eu inventei mas a mamãe percebeu pelo meu o meu fôlego eu estava me acabando, né?
Quase não tinha ar para respirar da carreira que eu dei. Então, Hernani, isso aí não foi nenhum espírito, foi o medo que eu tive, entende? E eu me sugestionei porque eu já vinha pensando que eu estava trazendo espírito debaixo do braço. O camarada, quando deu o pulo, que gritou, com os 600 cão dos infernos, foi isso que ele disse. Com os 600 cão dos infernos. Aí, meu amigo, pronto. Eu digo que são os espíritos que saíram do livro. Existe pontos onde a pessoa fala assim que ali há possibilidade de ser um médium, assim. Existe como você identificar a pessoa? Sim. O médium, Hernani, é como eu falei, o médium é aquela pessoa que sente. Todo mundo tem mediunidade, Hernani. Só que alguns possuem ela num grau pequeno, outros possuem num grau bem elevado. É o médium. O médium é o que possui num grau extensivo. É aquele que percebe a presença do espírito materialmente falando. Ele percebe fisicamente a presença do espírito. Toda vez que o espírito passa perto dele, ele sente como se fosse uma roçadura, um arrepio, sem estar gripado, né? Ele escuta pancadas, ele escuta passos, ele escuta barulho, ele ouve vozes. Então tudo isso indica mediunidade, entendeu, meu irmão? Isso é o sintoma de mediunidade. Um medo, um medo infundado, medo de tudo, né? Muitas vezes o medo é em função de uma depressão, mas às vezes também pode ser mediunidade. Por isso que se tem que analisar. Vai no médico, vai nisso, vai naquilo. Faz uma pesquisa primeiro. Entendi, obrigado. Diga, Andréa. Boa noite, João. Boa noite. É só tirar uma dúvida sobre essas sensações, certo? Quando você percebe que em determinado local você tem sempre aquela sensação. Então, aí, poderia dizer que pode ser espiritual? Bom, é preciso que se analise bem, né? A gente nunca pode afirmar de primeira, né? Porque a gente corre o risco de ser, pelo fato da gente ser conhecido como espírita, né? No meio, na família, André é espírita, ela frequenta. Então, se você vai fazer uma afirmação que em determinado local há um espírito, que aquilo é um fenômeno espiritual, você corre o risco de depois, se for comprovado que não é, você corre o risco de ficar desacreditada perante aquelas pessoas, entendeu? Por isso que é importante a gente ter a certeza, né? Sim, porque tem um local que eu frequento às vezes, mas raramente, que tipo, sempre que eu chego lá é uma casa, certo? E é exatamente assim, na cozinha dessa casa. Eu tenho vontade de vomitar, um mal-estar, suor frio, essas coisas. E você? Mas, porém, eu fico calada, né? Eu não falo isso pra ninguém, assim. E você, Gabriela? Aí, você tem consciência que possui mediunidade? Não, porque... Inclusive, assim, lá no Lado de Clara, eu já passei algumas vezes pelo acolhimento e já fui direcionada uma vez para mediúnica, né? Só que, assim, eu não tenho condições no momento de desenvolver isso, certo? Certo. Por causa devido ao tempo, tá? Eu não tenho eu ainda não tenho esse tempo para me dedicar a isso. Então, assim, eu busco procurar fazer caridade na prece, sabe? Eu tenho essa consciência comigo mesma, certo? Mas eu não Deixa eu lhe perguntar uma coisa, André. Você costuma ver espírito? João, eu não sei se eu vejo, mas assim, quando eu era criança, eu lembro que eu vi uma mulher. Não, mas não é quando era criança. É agora, atualmente. Você costuma ver? Agora não, mas assim, tipo... Peraí. Vozes. Peraí, eu vou fazer aqui um teste com você. Você costuma ouvir espírito? Eu escuto vozes da minha casa. Escuta voz, né?
voz, aí a minha casa é em cima e embaixo, aí eu escuto, tipo, em cima arrastando a cadeira, abrindo uma porta. Você tem certeza que não é uma bananeira, um galho de uma árvore, a palha balançando, não é isso não, né? Não, eu tenho certeza. Você tem, Vulto. você tem que tirar essas dúvidas primeiro. Se você tirar essas Certo. dúvidas e comprovar que você realmente escuta isso, que você ouve vozes, não é outro som, é vozes. Então tudo indica que você tem mediunidade, entendeu? Aí você vai desenvolver ou não, é como você está dizendo. Se você não tem no momento as condições, aí o que é que você tem que fazer? Você está fazendo a coisa certa. Praticando a caridade, trabalhando em prol de alguém, fazendo visitas. É isso que você tá no caminho certo, entendeu, Andréa? É isso mesmo. Sim, E por isso é que você se sente mal num determinado local. Significa que naquele local deve haver algum espírito ali, sofredor, e que muitas vezes você percebe aquela presença e você se sente mal. Você não estava se sentindo mal, aí chegou ali e se sentiu mal. Então pode ser a presença de algum, sem problema. Entendeu? sim, sim. Aí você ora para ele. Trata de orar para ele. Quando você lembrar, sempre que você lembrar disso, você ora para ele. Que ele vai se beneficiar, viu? Certo. Entendeu? Obrigada. De nada. Uma ex-namorada minha, essa que eu falei aí, que a mãe dela me prestou o evangelho, e que no outro dia, quase que no outro dia eu devolvi, do medo que eu tive. Ela olhava para a televisão para assistir a novela e ela via umas caras feias em cima da televisão. Espíritos fazendo medo a ela. Ela escutava, ela via. Então, nesse momento aí, houve um desabrochar da sua mediunidade, entendeu? Foi nessa época aí que ela desabrochou a mediunidade. E ela se tornou uma médium praticante da casa espírita. Viu, André? A gente tem que também saber procurar ser honesto com a gente mesmo, né? Isso, A gente, por isso. exemplo, ver até que ponto isso pode indicar Geralmente a mediunidade ostensiva é resultado de um compromisso que nós assumimos, né? Isso. Então, eu não estou dizendo que é o caso dela, obviamente, mas assim, porque pode ter outras pessoas. Eu passei muitos anos sabendo que era médium, já tinha trabalhado a mediunidade, mas assim, dizendo para mim mesmo, teve vários períodos da minha vida que eu estou numa fase da minha vida que eu não vou conseguir contribuir com a mediunidade porque eu estou me sentindo mal, eu estou sem tempo e tudo. E assim, justamente por saber que a mediunidade, no meu caso, foi um compromisso, foram as épocas em que a minha vida foi praticamente por água abaixo. Porque eu ficava pensando, hoje em dia eu penso honestamente, aquilo ali tudo eu estava mentindo para mim mesmo. Eu tinha tempo, sim. Entendi. Porque tudo na vida da gente é questão do que a gente assume, do que a gente elege como prioridade. Verdade. Se eu tenho disponibilidade para ir para o lado de Clara a maior parte dos finais de semana, então eu tenho disponibilidade para trabalhar a mediunidade lá. Entendi. E Não é é o que verdade? você faz, é verdade. É o que eu faço. E agora eu parei assim de me cobrar quando a minha presença está além da minha possibilidade. Porque eu ficava me culpando. Eu podia ter ido. Não, você não podia. Eu podia ter ido. Eu ia a pé daqui de casa para lá? Não ia. Isso. Então, eu parei isso, depois eu comecei a me cobrar muito. Isso. Tinha que ir de qualquer forma. Podia morrer alguém da minha família que eu tinha que ir. Não é assim que. Não é assim não. Nada na vida é bom com os extremos. Tudo tem que ser dentro das possibilidades. Da possibilidade, da dosagem. Isso, daquilo né? que você pode fazer. E a gente tem uma coisa em mente. Quando começam os fenômenos, as percepções a se fazerem mais presentes na nossa vida, a dar mais ou menos uma certeza de que realmente a gente possui a mediunidade, é praticamente certeiro. É difícil não ser um compromisso. Isso. Porque ninguém vem médium por acaso. Não existe isso. Verdade. Você tem com a mediunidade ostensiva algum compromisso você assumiu para trabalhar aquilo, porque Deus não faz nada para que não tenha serventia. Isso.
né? Exatamente, é um pensamento que a gente deve eleger como prioridade, né? Se veio a nós, é porque Deus na certa sabe que aquilo é importante para mim. Então, o trabalho é importante, a família é importante, o lazer é importante, e tão importante quanto tudo isso é o nosso progresso espiritual. E a mediunidade é um mecanismo que pode servir tanto para a gente quitar débitos de vidas anteriores, como progredir, como dar passos largos em direção ao progresso espiritual, né? Com certeza, Beto. Maravilha, meu irmão. É uma bênção. Diga assim. Muito bom, Beto. Obrigada pelas palavras. Faz muito sentido, viu? Sim, valeu, André. No caso, ele assim. lá frequentemente ainda, mas eu pretendo sim. Mas, porque, infelizmente, eu só vou lá de Clara uma vez a cada 2 meses. Mas eu estou sempre lendo o Evangelho, estou acompanhando, entendeu? Estou buscando estudar sobre o assunto, estou praticando a caridade, faço trabalho voluntário, mas lá mesmo ainda não tenho condições de assumir o compromisso. Mas faz muito sentido as palavras, sim. Mas não se preocupe, na hora certa tudo dá certo. E outra coisa, André, enquanto você não chega no momento, estude bastante livro dos médios, minha irmã. Mande brasa a estudar livro dos médios. Diz, Carlinha, tu ia falar? Não, elogiar aqui, elogiar não, né? Porque senão o ego vai até o pico, mas Beto fala com tanta propriedade da situação que eu fico me apaixonando daqui. É o Beto mesmo, não é à toa que ele é o indicador das preces. Porque batendo cabeça com a mediunidade desde criança. O Beto ele sente na própria pele, viu, Carlinha? Tudo que você imaginar sobre mediunidade, o Beto passou isso daí. Ele tem. Ele fala de cátedra, como se diz, né? Hors concours, para falar. E o Alcindo ia falando uma coisa, não foi, Alcindo? Diga aí, meu irmão. Segundo Divaldo Franco, a mediunidade é uma bênção, né? É uma bênção, muito bem, Alcindo. A mediunidade é uma bênção. É assim que a gente deve encarar a mediunidade, como uma bênção. Então, pessoal, passamos aqui já 12 minutos. Vamos pedir o Beto, né, para indicar quem fará a nossa prece de hoje, né? Ele com essa história. Beto, é o seu castigo. Ixi, vai. Bora, Jean. Opa! Tô aqui hoje. Olha o Jean. Jean, hoje é seu dia, viu? Vamos lá. Quem quiser fechar os olhos, primeiramente agradecer a toda a espiritualidade que nos acompanha nesses estudos, ao nosso Mestre Jesus, por nos deixar esses ensinamentos, o caminho reto a ser seguido. E que quando formos fazer nossas preces, lembrarmos que estamos rodeados de irmãos espirituais, seja por afinidade, seja por frequência de pensamentos, e que nessas horas possamos lembrar deles, doando o que há de melhor em nossos corações, para todos eles que nos acompanham, nossos anjos da guarda, bem como aqueles que já partiram e que necessitam de preces e orações nos momentos que se encontram com maior dificuldade no plano espiritual, na erraticidade, que nossas preces possam chegar até eles como faróis iluminando e atraindo eles para os nossos pensamentos do bem, para nossas vibrações de amor, de luz. Então, é muito gratificante esse estudo e lembrar que podemos ser luz, podemos ser energia benéfica para esses espíritos que aguardam sequer uma prece, uma oração. E agradecer ao Joãozinho por esse estudo, por passar tanto conhecimento para nós. Estamos em aprendizado, estamos em evolução, e é muito gratificante.
Que possamos dormir agora em paz, com a espiritualidade ao nosso lado, esses irmãos que nos acompanham, e que amanhã seja um dia repleto de realizações na vida de todos nós e que a caridade prevaleça sempre. Que assim seja. Assim seja. Graças a Deus. Assim seja. Que assim seja. Assim seja. Que maravilha, né, pessoal? Obrigado, Jean. Obrigado, Beto. Boa noite, Boa pessoal. noite. Obrigado, Até Carlinha. sexta. Obrigado, Até Edinho. sexta. Quem participou, quem assistiu, Eric, um abraço, meu irmão. Boa noite, pessoal. Boa noite, Alexandre. Que maravilha. Se eu pudesse, eu passava a noite aqui conversando com vocês.